Turma, então nessa aula nova a gente vai continuar o exercício que nós paramos na aula passada, né? Então, ó, calcule as reações dos apoios da estrutura hiperstática abaixo pelo método das forças. Então, a gente tinha esse pórtico aqui, e o que a gente calculou na aula passada? Nós calculamos os diagramas, né? Primeiro a gente transformou essa estrutura em uma estrutura isostática. Depois de ter transformado a estrutura isostática, dividimos os casos, né? Caso 0 e no caso 1, tá? Caso 0 e caso 1, porque o grau era 1, né? Grau de hiperstaticidade igual a 1. Aqui, para cada caso, a gente achou as reações de apoio, né? E também encontramos os diagramas. Diagramas de esforço cortante e diagrama de momento fletor, né? Bom, depois disso, nós calculamos o x, né? O nosso x1 aqui. Calculado o x1 pelos coeficientes de flexibilidade, aí agora a gente vai continuar o exercício. Então, depois de calculado o x1, agora a gente vai calcular as verdadeiras reações de apoio nessa estrutura, tá? E os seus diagramas aí. Então vamos lá. Reações de apoio. Primeiro a gente vai calcular a reação de apoio VA, depois a gente vai calcular a reação de apoio HA, que é a reação horizontal, e a reação de apoio MA. Então, só relembrando que o pórtico, ó, que era o ponto A, o apoio A e aqui o apoio B, né? Então, como que a gente calcula a reação VA? A reação VA vai ser a reação VA do caso 0 mais a reação VA do caso 1 vezes o x1, né? Então, quem que é o nosso x1? Nós já temos aqui menos 141,20. Coloca aqui menos 141,20. A nossa reação VA do caso 1, que deu 1/8, né? Ó, reação VA do caso 1, no caso aqui deu 1/8. Nós temos também a reação do momento da reação VA do caso 0, que deu 75. Então você vai lá e coloca aqui também 75 e 1/8. Basta multiplicar, fazer a operação completa aqui, você vai ter a reação VA real da sua estrutura hiperstática, que é 57,35. Depois você vai para a reação horizontal HA, você tem a reação horizontal HA do caso 0, reação horizontal HA do caso 1 e o x1. x1 a gente já sabe, que é esse valor aqui. A reação HA do caso 0, ó, voltando lá no caso 0, nós encontramos que vale 210 kN, né? No caso ele está negativo para a esquerda. E a reação HA do caso 1. No caso 1 nós não temos reação H, né? Era 0. Então a gente vai lá, coloca aqui 0, né? E menos 210. Calculando isso aqui, vocês vão ter o 210 do H negativo, né? Ou seja, para a esquerda. Momento fletor MA, que é a reação MA, né? Vai ser o MA do caso 0 mais o MA do caso 1 vezes x1. MA do caso 0 nós calculamos pelo diagrama de momento fletor lá, e a reação aqui, ó, a gente chegou no valor de 735 kN vezes metro, né? Girando aqui no sentido anti-horário, então negativo. E aqui nós encontramos a reação MA do caso 1 também, que deu o valor unitário anti-horário, né? Negativo, girando no sentido anti-horário. Então aqui, jogando os valores na equação, menos 735 menos 1 vezes o x1. Que temos aqui a resposta final, que deu 593,8 negativo, né, girando no sentido anti-horário. Bom, e por último temos a reação VB. Né? A reação VB do caso 0 deu 25, só reforçando aqui. Então, do caso 0 deu 25, reação VB aqui. Do caso 1 deu menos 1/8, né? Vezes o x1, que nós já sabemos, que é menos 141,2, você tem o VB total, que é esse valor aqui. Bom, encontramos todas as reações, beleza? Esses valores aqui, ó, estão arredondados, tá? Porque eu peguei isso aqui do F2, mas tem uma pequena diferença aí por causa de arredondamento, tá bom? Beleza, calculadas as reações de apoio, agora a gente parte para o cálculo do diagrama de esforço cortante, né? Depois a gente parte para o diagrama de momento fletor. Então, o esforço cortante, como que a gente calcula ele? A gente precisa das reações de apoio, né? Então, o cortante é sempre aquele diagrama que tende a cortar a sua viga. Então, por exemplo, nessa barra vertical,
né, a gente vai analisar sempre os esforços que tendem a cortar no sentido perpendicular a essa barra. Então, logo no apoio VA, quem que eu encontro de esforço perpendicular à barra? No VA, a gente vai ter essa reação de 210, né? Então, essa reação aqui de 210 é a que inicia o meu diagrama de esforço cortante. Então, coloco aqui 210. Vocês podem fazer pelo método da seção, né? Conforme eu expliquei para vocês lá em mecânica dos sólidos, ou vocês podem ir fazendo de acordo com as forças que você vai encontrando. Bom, então eu tenho essa reação 210 agindo para a esquerda, e conforme eu for andando na minha viga, quem que eu vou encontrar de carregamento? Ó, perceba que aqui, deixa eu voltar lá no exercício inicial. Ó, saí do apoio A, eu vou caminhando aqui até chegar no meu ponto C, tá vendo? Quem que eu encontro aqui de carregamento? Eu vou encontrar um carregamento perpendicular à barra de 30 kN por metro. Então, esse carregamento perpendicular vai influenciar no meu diagrama, né? De que forma? Vamos lá. Lembrando que quando eu tenho uma carga distribuída, né? O meu diagrama de cortante, ele passa a ser, se não tivesse carga, ia ser uma linha contínua, né, reta aqui, até 210 aqui no ponto C e zerava. Mas como eu tenho uma carga distribuída que ela está perdendo aqui, valores de carga, então ela vai diminuindo, 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 até chegar no zero. Por que chega no zero? Porque eu tenho uma carga de 30, né, 30 kN por metro, vezes a altura da barra. A altura da barra, que no caso é 7 metros. Né? 30 vezes 7. Ou seja, 30 vezes 7 vai dar 210. Então, é 210 menos esse total de perda de carga aqui. Então, 210 menos 210 vai parar aqui no zero. Por isso que zero aqui. Bom, sair do ponto C, aí eu vou vir aqui, ó, nesse ponto, que é o ponto C imediatamente à direita, né? Esse ponto C imediatamente à direita, o que vai acontecer ali, gente? Ó, deixa eu só voltar aqui, lá no início. Ó, aqui. Perceba que nós temos uma carga aqui de 100 kN, né? Se eu cortar a minha seção aqui e olhar à direita, né? Fazer a seção C à direita, o que nós vamos ter? Deixa eu desenhar lá perto do diagrama, fica mais fácil. Aqui. Ó, tem a carga de 100, que está atuando aqui, né? Tem aquela carga de 100. Então, aqui está a minha viga. E aqui eu tenho o meu apoio B, uma reação de 42,7. Tá? A distância, só relembrar a distância aqui. Nós temos a distância aqui em relação à carga de 100 é 2 metros, em relação ao apoio é 6 metros. Então, a gente vai lá e coloca 2 metros aqui e 6 metros aqui. Tá? Essa aqui é a nossa seção. O que eu quero calcular aqui é o esforço cortante para esse ponto C, imediatamente à direita do ponto. Então, a gente vai voltar lá em Mecânica dos Sólidos 2, né? Para eu saber essa reação aqui, ó, que nada mais é uma reação para cima, né? Ó, a minha viga está à direita, né? As minhas reações à esquerda, as reações à esquerda ficam assim, ó. Momento fletor girando no sentido horário, cortante para cima e esforço normal à esquerda, né? Então, esse esforço cortante aqui, como que eu vou calcular ele? Somatório de força em Y tem que ser zero, né? Para cima eu vou considerar positivo. Então, o que eu tenho de carga aqui? Eu tenho esse menos 100, né? Menos 100. E eu tenho a reação de 42,7. Mais 42,7. O que mais que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o meu VC, né? Mais o VC. Tudo isso tem que ser zero. Calculando aqui, ó. Menos 100 mais 42,7 vai dar 57,35 ali, né? Ou 57,3, já arredondando aqui. Então, 57,3, aqui fica negativo, vai passar para lá, positivo, né? Mais 57,3. Calculamos o esforço cortante imediatamente à direita do ponto C, né? Então, você vai lá e marca aqui, ó, 57,3.
E esse esforço cortante que está aqui, gente, quando eu for caminhar aqui para a direita, nós não encontramos nenhuma carga nesse pedaço aqui, até chegar na carga de 100. Quando encontra a carga de 100, ela vai derrubar o meu diagrama aqui para baixo, né? Você pega o 57,3 e tira de 100, você vai encontrar esse valor de menos 42,7. Aí conforme eu vou caminhando para a direita, eu não encontro mais nenhuma carga aqui, e eu chego aqui na reação de apoio, né? Que é 42,7, e zero o meu diagrama, beleza? Então eu tenho aqui os valores de esforço cortante e o diagrama está traçado, beleza? Então aqui, ó, positivo, positivo e negativo. Sempre para cima da barra, a gente considera positivo, para baixo negativo no esforço cortante. Beleza? Próximo diagrama que a gente deve calcular é o diagrama de momento fletor, né? Então o diagrama de momento fletor, como que a gente calcula ele? É o mesmo procedimento, basicamente, né? Então aqui no apoio A gente já tem o valor, né, do momento fletor ali. Então é um engaste, se é um engaste a gente tem um momento no engaste, a gente já calcula esse momento fletor. Você pode calcular pela equação geral ou basicamente utilizar o momento fletor que está aqui no engaste, que é ele mesmo, né, 593,4. Então nós temos esse momento fletor aqui, no caso ele está como um valor negativo, tá? Para cima negativo, para baixo positivo. Depois, quando ele chega aqui, nós vamos perder o carregamento. Nós temos uma carga distribuída nessa coluna. Essa carga distribuída gera uma parábola aqui, né? Então ele vai perder essa parábola até chegar no ponto C. Para você calcular esse momento fletor no ponto C, basta você utilizar o método da seção, né? Conforme eu fiz no esforço cortante também, vai funcionar. Ou você calcula pela equação geral, né? Então eu tenho lá momento C, momento no ponto C, ele vai ser igual a momento C do caso 0 mais momento C do caso 1, né, vezes o x1. Beleza? Então você vai lá no caso 0, vou voltar aqui. Momento C no caso 0 é justamente 0, né? Eu não tenho momento fletor aqui. O único momento fletor que eu tenho aqui é do caso 1. No caso, vale menos 1, né, o momento fletor aqui. Então, eu coloco lá. Opa. Aqui eu coloco 0, porque eu não tenho. E aqui eu vou colocar menos 1. Né? Entre parênteses. Vezes menos o x1. Quem que é o x1? É o valor negativo, né? Por isso que eu coloquei menos ali. Nosso x1 vale menos 141,20. Então, coloco aqui 141,20. Né? Vai dar um valor positivo, mais 141,20. Por quê, pessoal? Porque é exatamente a posição onde a gente adotou o valor do x1, né? Então, por isso que tem que dar 141,20 aqui. No caso está 6, tá? Porque, por causa daquele arredondamento lá, aquele errinho de arredondamento que deu aí. Mas está correto, tá? Então, encontro esse valor aqui, imediatamente à esquerda do nosso C, né? E quando eu vou imediatamente à direita do nosso C, nós já vamos ter também esse momento fletor aqui como positivo, né? Então a gente tem os dois momentos fletores aqui iguais, porque está exatamente no ponto. O momento fletor no nó é o mesmo, tanto do lado esquerdo como do lado direito, tá? Então, já tem o momento fletor aqui quando analisa a barra horizontal. Agora a gente tem que achar o momento fletor máximo. Ó. O momento fletor máximo é justamente no ponto que eu tenho a carga, né? Carga concentrada aqui. Esse ponto que eu tenho a carga concentrada, basta você utilizar o mesmo método. Acha lá o momento fletor para a seção 0, ou melhor, para a seção do momento máximo, né? Que eu vou chamar de seção 1 aqui, ó. Acha lá para a seção 1 do caso 0 e acha para a seção 1 do caso 1, vezes o x1. Você vai achar esse valor aqui, tá? De 256,2. E, por último, a gente chega no apoio, né? O momento fletor no apoio é 0. E está traçado o diagrama, beleza? Então, nós temos aqui valor negativo, positivo e positivo, tá bom? Está feito o diagrama e terminamos o exercício, beleza? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.